imagens, né? De repente é um momento que para tudo, e é um momento que vai nos dar a oportunidade de aprofundar aquela situação. Vamos parar aqui, em vez de a gente correr na horizontal, sempre para lá, sempre na horizontal, vamos aqui, daqui para lá, a gente faz uma coisa vertical, que a gente para e vai analisar melhor aquele momento vivido pela personagem dessa minha história. E vai fazer uma série de ligações, de comentários que vão ajudar a fazer, né, aquilo que a gente pode chamar também o cinema que se aproxima da poesia. Né? A gente fala muito da poesia lírica, né, como aquela forma de expressão em que, pelas palavras, né, eu faço um grande, né, comentário sobre um determinado instante da vida, sobre um determinado aspecto da vida, né, e aprofundo, né, a vivência daquele instante ou a percepção, jogo para as pessoas uma outra maneira de ver ou o objeto. Posso fazer uma poesia sobre uma xícara, ou sobre qualquer objeto, ou posso fazer sobre um rosto, ou sobre o que for. E isso vai ser, né, através das palavras, estabelecer uma outra visão daquele objeto, daquela pessoa, daquele rosto, daquela mão, ou da vida em geral. O cinema pode fazer isso com imagens, desde que essas imagens estejam organizadas de um outro modo, que não é aquele ao qual as pessoas estão habituadas, quando apenas a história que conta. O que vai acontecer? Pode não estar acontecendo nada num filme de vanguarda, um filme alternativo. Pode não estar acontecendo nada nesse sentido mais habitual, mas está acontecendo muita coisa na Terra. Quando vocês estão olhando uma imagem que não tem ação nenhuma, que não tem absolutamente nada que progrida, que faça a história caminhar para frente, pode estar acontecendo muita coisa. E a gente vai aprender muita coisa se a gente olhar atentamente e abrir os olhos para aquele tipo de experiência. Né? Essa é uma coisa fundamental. O cinema como uma experiência visual, plástica, né? Ou uma experiência equivalente à poesia, né? Quando a gente pensa dessas outras formas, que na poesia também, você não lê poesia assim como vê numa novela de televisão, né? Você precisa parar, porque a poesia te obriga a pesar cada palavra, né? Que é importante você ter a experiência mais adensada, né? Mais concentrada daquilo que você está lendo. O cinema também, né? O importante é isso, né? E isso é positivo no sentido de que é um elemento formador para a gente. A gente enriquece a nossa sensibilidade, a nossa experiência, o nosso saber também. Tem muita informação que vem aí. Então, aquilo que aconteceu na Europa acontece no Brasil pela primeira vez, essa coisa de um cinema alternativo, de um cinema que rompe, né, com essa rotina, com limite. É tardia a experiência brasileira, porque na época a produção brasileira estava muito mais empenhada em assimilar e consolidar um cinema daquele mesmo tipo da indústria, um cinema dramático, que conta a história, que tem as personagens, que tem as ações, que tem aquela mesma coisa que a gente vê no teatro, vê na novela, etc. O cinema brasileiro estava muito dentro desse esforço de ter uma consolidação dessa presença na vida das pessoas. Né? E o Limite foi um caso isoladíssimo de uma obra de cultura, né, que é esse cinema mais poético. E depois do Limite demorou muito tempo para voltar a acontecer isso no Brasil. Na verdade, isso aconteceu no final dos anos 50 e ao longo dos anos 60. Aí sim, aconteceu de novo muita coisa na mesma direção. E, inclusive nos anos 60, com maior presença, né, de uma preocupação de caráter político direto dos cineastas. Né? Tem uma geração, os jovens que faziam movimento estudantil, que tinham uma preocupação muito grande com a política, foram fazer cinema. E aí juntaram essa ideia de romper com o cinema habitual com a ideia de estar, sim, aí no caso, né, tendo um recado político direto, discutindo política, discutindo problemas sociais, discutindo a exploração do trabalho, discutindo a desigualdade no Brasil, toda uma série de discussões que foram feitas por cineastas que fizeram filmes que não eram comuns e, portanto, tiveram problemas de contato com o público. Eles não foram filmes que tiveram grande sucesso, não foram filmes que tiveram milhões de espectadores na época, nem poderiam, por causa dessa característica. Eu acho que o Adilson falou um pouco com vocês hoje de manhã sobre o cinema novo, que foi uma experiência que não foi de grande penetração social, não foi, justamente porque era um cinema que tinha uma característica importante ao lado da preocupação
de intervir, né, na vida política dos anos 60, havia uma preocupação em fazer um diálogo, engatar naquela tradição do modernismo lá dos anos 20, engatar naquela arte brasileira e mundial dos anos 20. O cinema novo é um momento de retorno disso. Tem um marco, né, se a gente fizer um filme, que é um curta-metragem do Glauber Rocha, que é um cineasta bastante conhecido, depois fez muitos filmes de longa-metragem, né, em que o estilo dele de fazer cinema foi praticado com, né, a ideia de fazer dramas que tinham, né, a política como centro, mas o primeiro filme dele não é assim não. O primeiro filme dele é um curta-metragem de 15 minutos, né, que lembra em muitos aspectos o Limite do Mário Peixoto. O Glauber fazendo uma experiência que era muito estranha. É um filme que se passa no litoral da Bahia, perto de Salvador, tem uma colina e tem uma propriedade lá de alguém que tem uma casa no alto da colina, na praia, você vê o mar, e você tem um jardim de volta e você tem um pátio, que é o nome do filme, Pátio, que tem um tabuleiro de xadrez. É um retângulo, todo quadriculado, tem aquela coisa, aí vem dois jovens, um homem, uma mulher, uma jovem, um jovem, e eles é um filme que não tem palavras também, é um filme que só tem música na trilha sonora, e você tem uma experiência ali, uma coreografia que aqueles dois jovens fazem, que sugerem uma relação entre eles e tal, mas tem uma série de outras coisas que acontecem, né? E você vai ter a câmera se movimentando muito. Ora mostrando os jovens, ora indo para outros cantos, como faz a câmera do Mário Peixoto. Né? Que o problema não é se prender ao que está acontecendo ali naquela performance dos atores. A performance dos atores é um aspecto do mundo que está sendo trabalhado no filme. Tem outros aspectos do mundo que são trabalhados e que estão sendo trabalhados exclusivamente pelo olhar da câmera, que vai nos trazer algum tipo de conexão, algum tipo de interrogação, porque nem sempre o cinema responde às nossas perguntas. O cinema nos leva a fazer perguntas, né? A ideia de fazer pensar e não apenas dar uma experiência de fácil reconhecimento do sujeito claro, isso eu já sei. Então, o filme do Glauber tem muito, né, esse filme do Glauber, o Pátio, tem muito essa maneira de fazer que nos lembra, né, aquilo que tinha acontecido lá no filme do Mário Peixoto. E depois, ao longo dos filmes todos, o Glauber vai ter esse estilo dele. Só que nesses outros filmes vai haver, né, outros aspectos, né, que envolvem a grande empenho dele em fazer uma discussão do Brasil, do ponto de vista político, social, né, tal como ele fez, o Deus de Abraham Sol, Terra e Trânsito, são filmes dos anos 60, ao longo da carreira dele. Então eu queria só. Quanto tempo eu falei? Passou meia hora, né? Sabe? Meia hora, só queria trazer comentário rápido sobre esse problema do rotineiro, do alternativo, daquilo que é o hábito, daquilo que é a ruptura. E a função da arte, para mim, como acho que para nós todos aqui, está do lado da ruptura, não está do lado da rotina, né? Porque a rotina, ela tem as suas funções também. Não é hoje para discutir isso. Qual é a função da novela de televisão da sociedade? Não vamos discutir isso hoje, né? Não estamos aqui para discutir isso. Mas, enfim, é uma outra forma de fazer cultura e de se relacionar com as pessoas, né? Mas nós estamos aqui para discutir exatamente esse momento que a gente está, né, nesse outro registro. Que eu disse, como disse para você, no século passado, teve nos anos 20, teve nos anos 60 e 70 de maneira muito forte. Isso não significa que isso só aconteceu nesses momentos, isso está acontecendo hoje.